Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhas jornalistas indescritíveis. A Inês Aparecida. Oi, Inês! Oi, Camila. Oi, Evelyn. Oi, cunhãs. Alô, curumins. Indescritível mesmo, bem misteriosas e felizes, né? Com aquela noite lá do nosso primeiro quiz, que foi no Serpentina Bar. Gente, foi bom demais. E a gente apreensiva. Menina, não vai aparecer ninguém para ir para esse quiz. Que nada. Pessoal massa, maravilhoso, astral. E agradecer a todo mundo que foi. E deixo aqui um agradecimento muito grande ao gritador de quiz, o nosso Eduardo Porto, Dudu, especialista, PhD, né? Fazer quiz e conta voto. Ninguém impugnou o voto dele. Maravilhoso, amei. Vamos programar o segundo. Tem gente pedindo mensal, tem gente pedindo bimensal. Calma, meu povo, calma que a gente é ocupado, as bichinhas aqui. Vamos ter calma, vai rolar. Vai rolar. Ave Maria, foi bom demais. Foi bom. E tu, Evelyn Rebouças, gostou do encontro com os ouvintes nesse quiz das cunhãs? Mulher, o medo de flopar era real. A Inês fala que a gente tava apreensiva e tava mesmo. Mas, gente, será que vai ter menos 4 mesas pra brincar com a gente? E a gente já pensando assim, né? Não, mas se não for ninguém, a gente senta, bebe e é feliz do mesmo jeito. Mas, meu povo, lotou, sabe? Muita gente amiga, amigos já conhecidos, né? E muita gente que a gente passou a conhecer por causa do podcast, que a gente conheceu ali naquele dia, pôde se abraçar, tirar foto. Cara, foi muito massa, assim. A gente se sentiu muito especial, muito querida e feliz porque, cara, só tem gente boa que acompanha a gente e tá aqui com a gente. Então, valeu mesmo, galera. Obrigada. E eu tô aqui ansiosa pelo próximo, sim. Vai rolar e bem antes do que vocês imaginam. E sabe um agradecimento especial que eu quero deixar aqui, porque senão não tinha rolado? Agradecer ao Pantico Rocha, que é músico, percussionista famosérrimo aqui das áreas. Ele nos ajudou a ajeitar o som lá na hora no Serpentina. Oi. E a gente nem agradeceu lá, assim, olha, deixar registrado depois, aqui. Menina. Não, eu agradeci pra ele pessoalmente, mas assim, acho que a gente tem que agradecer publicamente, que ele é fantástico. Ave Maria, ele ajudou muito. Teve esse momento, porque a gente ficou achando que não ia dar tanta gente. Não, esse som aqui vai dar demais, né? Quando ouviu, fala, meu Deus do céu, e agora? Mas eu acho que todo mundo ouviu, né? Enfim, deu super bom. Deu bom. No final vai ter mais beijinhos pro povo que participou. Escutem até o fim, meu povo. Bom, vamos, começar, O nosso tema de hoje é sobre a política nacional. Bolsonaro parece que entrou num baita inferno astral, sabe? Com tudo que podia acontecer de errado pra ele acontecendo. A última foi a prisão do ex-ministro da Educação, suspeito de participar de um esquema de propinas que dava pagamentos até em ouro para pastores. Mas a situação tá ruim de um modo geral, sobretudo na economia, com alta absurda dos combustíveis, dos alimentos, aumento da miséria, exposição da crise na Amazônia após a morte de Bruno e Dom, câmara de gás da Polícia Rodoviária Federal que matou o Genivaldo de Jesus na frente de todo mundo, na frente de câmeras. É muita coisa. Pois vamos dar uma geral nessa ruma de más notícias pro Cramunhão, que não são boas notícias também pra nós, né? Claro, óbvio, são terríveis, mas que podem, quem sabe, definir de vez as eleições. Antes de começar, vamos à nossa campanha de financiamento. As Cunhãs é um podcast que existe graças ao apoio de cunhazetes e curumins, você sabe disso. E tem 2 formas de contribuir. Uma é pelo site apoia.se/ascunhaspodcast e a outra é pelo Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. A contribuição pode ser de qualquer valor, mas a partir dos R$10 por mês você se torna um assinante e passa a receber um episódio extra exclusivo e ainda participa da gravação. É com o apoio dos assinantes, por exemplo, que a gente conseguiu organizar o quiz, sabe? Que tem alguns custos e tudo, e deu tudo certo. Teve até premiação, gente, foi cerveja. Então, é muito importante o apoio de vocês e a gente agradece demais. Então, bora se tornar um assinante. Não deixe também de curtir as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e nos favorite no seu tocador de podcast. Agora sim, bora começar.
Bom, esse inferno astral do Bolsonaro parece assim, uma coisa que parece que começou desde o começo, praticamente, do governo, né? O bicho pra ser azarado também, né? Pô, nunca antes a gente tinha vivido uma pandemia da magnitude que tá rolando desde o finalzinho de 2019, começo de 2020, efetivamente no Brasil, a partir do comecinho de 2020, né? Cara, a pandemia já foi uma coisa absurda, mas só que a coisa não parou aí, né? A gente viu ele fazer todas as besteiras do mundo, todos os crimes do mundo que ele cometeu durante a pandemia e segue fazendo besteiras e fazendo coisas que parece que só estão piorando ainda mais a situação. Porque é aquela história, não é só azar não é sozinho. Pra ser azarado, tem que estar fazendo coisa errada. E ele tá fazendo muita coisa errada desde o começo, né? Então a gente tem aí a situação do escândalo do MEC, que teve essa semana passada a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que além de tudo é pastor, né? Reverendo, sei lá o quê. E que foi pego aí com gravações que estão circulando, gravações escandalosíssimas, associando inclusive a possibilidade do Bolsonaro ter avisado a ele que ia rolar busca e apreensão na casa dele, desse ex-ministro, né? E isso agora, há pouquíssimos dias, quando o Milton Ribeiro já não era mais ministro e era, sim, um investigado. O esquema dos pastores do MEC, não sei se vocês lembram, é uma situação que também houve gravações, prefeitos denunciando que pastores indicados pelo ministro da Educação iam lá na prefeitura e falavam, olha, agora nós é que somos os mediadores aí para liberar as verbas da educação. Então você tem que dar uma coisinha para nós aí. E teve barra até de ouro. Uma coisinha era barra de ouro. Exatamente. Inclusive barra de ouro. Em cidade que tem, né, mineração de ouro e tal, os caras são burrinhos, né? Imagina. Bem espertinhos. Então, assim, esse escândalo foi terrível, já tem alguns meses que foi divulgado, inclusive pela imprensa, começou pelo Estadão, depois a Folha também trouxe alguns áudios relacionando, demonstrando mais esse esquema, e aí o ministro caiu por causa disso, o Bolsonaro disse que botava a cara no fogo, porque ele era muito honesto, que não estava metido nessa enroscada, e pronto, queimou a cara, né? O ministro foi preso. Mas só que isso é só um pontinho, uma besteirinha, né? Então a gente está vivendo toda a situação terrível que a gente está vendo aí da alta bem expressiva, né, dos combustíveis, que gera outros aumentos, os alimentos, você vai no supermercado, fica de cabelo em pé o tempo todo, tudo tá caro. É o combo da desgraça, né, como a gente costuma falar aqui, e parece, assim, realmente que a gente entrou numa atmosfera negativa desde 2019, principalmente, tudo de ruim está acontecendo, né? Inflação aumenta, desemprego aumenta, fome, a gente voltou a um patamar de 30 anos atrás de fome, né, que a gente tinha superado, tinha saído do mapa da fome. Então, a miséria é uma realidade que está esfregada na nossa cara, como há muito tempo não se via. Então, assim, é um combo, né? O cara vem, a ruindade, ela arrasta uma porção de coisas negativas junto com ela. E assim, dentro dessa conjuntura, eu acho que o que também ajuda a explicar, a contribuir com esse inferno astral do Bolsonaro, que isso para mim é muito claro que está havendo, são as últimas pesquisas, né, de intenção de voto, que mostram um cenário estagnado, com pouca variação. O Bolsonaro não perde eleitor, que eu acho uma coisa impressionante, mas também não ganha, né? As últimas pesquisas, por exemplo, a Datafolha, que é uma pesquisa de campo, o entrevistado entrevista o cidadão na rua, né, não é por telefone, mostra Lula com 47%, Bolsonaro com 28%, né, o Lula então cai um pontinho dentro da margem de erro em relação à pesquisa anterior, e o Bolsonaro sobe um pontinho, não dá nem para falar em sobe, né, ele oscila um ponto. Então, um cenário muito parecido, né, com o da pesquisa anterior de uns 15 dias atrás. Ou 20, não sei. Teve uma outra pesquisa também, Exame Ideia, o Lula com 45, o Bolsonaro com 36, já é uma diferença menor entre eles, que a Exame Ideia mostra, né, uma pesquisa por telefone dessa vez. Com essas metodologias, a gente sente que elas trazem resultados bem diferentes, né, de fato, se é por telefone ou se é presencial, impacta no resultado, mas o que elas têm em comum é um cenário de estabilidade. Está muito cristalizado o voto, parece que 70% dos eleitores estão com o voto consolidado, então daqui para frente, a margem de mudança ela é de fato muito pequena, a gente vai ver mesmo o resultado mudar, acho que bem mais do meio para o fim da eleição, acredito eu. A gente já chama inferno astral, assim, até um termo, até eu acho até legal, né, que às vezes a gente
se referisse até a nós mesmas. Inferno astral perto do aniversário, sempre tem isso. Mas o inferno astral do Bolsonaro é ele mesmo que criou, que fomentou, desde o dia, aliás, desde quando é candidato, né? Desde quando existe. Isso deve não prestar desde menino, né? Mas deve ser daqueles que brincavam com os colegas, roubavam bola. Para mim, ele era desse jeito. Mas, sim, falando sério agora, desde que ele é candidato, é um inferno astral. A começar pelas declarações que ele dava, né? Em todos os sentidos, aquela violência, é um homem belicoso. O temperamento dele é belicoso. Isso atrai negatividade. É isso mesmo. Eu não tenho dúvida, Inês, eu não tenho dúvida. Eu não tenho da menor. E ele deu declaração outro dia que o Brasil, para voltar há 30 e 40 anos atrás, ele está voltando. Está voltando. Pobreza, miséria, atraso em questão social, em questão cultural, tudo. Ele fez mesmo isso. E eu repito, o governo do Bolsonaro, como diz lá um jornalista, acho que é Globo News, sei lá, é uma empresa de demolição. Quer dizer, não é um inferno astral, porque é ele que é o produtor, o fomentador desse inferno astral. Dizem que lá os auxiliares mais próximos dele, lá no Planalto, estão apreensivos com a irritabilidade. Tu imagina, a cara dele, ninguém viu aquele homem rindo, um riso legal, um riso assim, de bem-estar. Não, ele tem um riso, um esgar, não sei nem dizer esse nome, é ESGAR, assim, parece que está fazendo uma careta, quando é o riso desse. É verdade. Uma careta. O diabo feio, viu? Ele para piorar. Para piorar a pele. Diz que ele está numa irritabilidade assim, impressionante, já está preocupando os próprios baba-ovo dele lá, os que estão em redor dele, afora os filhos, né, que deve estar chutando os móveis lá no Planalto. É até bom a gente saber como é que vai ficar esses móveis lá, se eles chutaram, arrancaram os pedaços. Imagine também a cara da Michelle. Ela deve estar ouvindo poucas e boas desse animal, porque já disse que não ia, até falei aqui, né, no outro episódio, que ela não disse que não ia mais fazer campanha de jeito nenhum, não botasse ela para fazer campanha não, para melhorar a imagem dele junto às mulheres, e adianta botar aquela... E tu sabe, Inês, que a Michelle é que botou para dentro do governo, praticamente, pelo menos é o que dizem, que ela é bem responsável por ter botado esses pastores todos que estão envolvidos no caso do MEC. Inclusive... A alegria dela, menina, exatamente. Quando aquele outro foi do STF, isso. Esse foi ser ministro do STF, que também é evangélico. O André Mendonça. Isso. Ela gritando, fazendo aquele embolado nas línguas e se ajoelhando. É ela, sim. Ela tem responsabilidade pela entrada, pelo ingresso dessa turma, porque esses dois pastores, que são o Gilmar e o Iris, como é que é o nome do outro? Esqueci os nomes, mas são dois pastores que foram presos também com o ex-ministro da Educação. Eles já frequentavam o Planalto antes desse Milton Ribeiro ter sido colocado como ministro, eles já estavam lá dentro. É da laia dela. Da laia dela. Já estavam lá. E aí o Milton Ribeiro, ele foi tipo, entregaram pra ele, você é pastor também? Então, toma conta aqui desses rapazinhos aqui. E aí, tomar conta é abrir as portas para viabilizar as propinas, lógico. Porque tem que estar alimentando. É a loucura, mas é isso. E eles até fizeram aquela bíblia que tinha a cara deles, né? Com dinheiro público, fizeram bíblias e botaram dentro dessas bíblias para serem entregues em vários locais públicos, escolas e tudo mais, botaram a cara desses pastores e do próprio ministro da Educação. Gente, é assim, a coisa... É surreal, é uma surrealidade que a gente não tem que falar não, Ave Maria. E toda essa situação, assim, ele está claramente pressionado e contrariado, eu sinto, né, assim, pelas últimas aparições, pelas últimas notícias que a gente tem visto, por exemplo, divergências internas, né, entre os filhos, inclusive, sobre a comunicação do presidente. Flávio e Carluxo já estão batendo cabeça, né? O Carluxo querendo que seja de um jeito, o Flávio dizendo que tem que profissionalizar. Eles estão meio perdidos e pressionados mesmo. Essa situação, a gente entrando em julho, o Bolsonaro nessa situação que ele está, era imprevisível para eles. Eles estão descontrolados. E aí a gente ouviu, né? Procurou alguns cientistas políticos para fazer uma avaliação, para saber também se não é só coisa da nossa bolha, né? Da nossa cabeça, que a gente está achando que ele está vacilando aí, perdendo espaço, e não sei. Não foi, Inês? Tu ouviu o professor Vladimir Feijó, que já falou com a gente 2 vezes, é uma pessoa super atenciosa, Vladimir Pinto Coelho Feijó, mas para os íntimos, para nós, que já Vladimir Feijó, doutorando em Direito Internacional pela PUC de Minas, ele é advogado, graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Direito
público, experiente na área de ciência política e ciência do Estado. Professor Vladimir, sempre que a gente pede uma colaboração, ele vai e faz com o maior prazer do mundo e atende prontamente, maravilhoso. E a fala dele, um trechozinho, ele diz o seguinte, que o Cramunhão, ele me chama Cramunhão, né? Lógico, o Bolsonaro, ele não governa para o povo brasileiro, não, ele governa para os segmentos ligados a ele, os evangélicos, para o povo da bala. Está entendendo? É por isso, é isso. Bora ouvir lá, Vladimir. Sim, eu tendo a concordar que o presidente está vivendo um inferno astral. Um inferno astral no sentido, né, dos meses anteriores à eleição, acontecendo uma sequência de dados, fenômenos internos e internacionais que contribuem para a desgraça pessoal dele. Especificamente, eu acredito que boa parte disso diz respeito à própria bandeira, ou conjunto de bandeiras que ele levantou na eleição passada e as condutas que vem conduzindo nos últimos 3 anos e meio como presidente da República. Especificamente, eu chamo a atenção que, como presidente, ele deixou a desejar por não ter governado para todos os brasileiros. Ele insistiu em fazer uma administração que priorizasse os interesses dos seus apoiadores, daqueles setores específicos que financiaram a campanha dele, ou então que dão base de sustento à pesquisa de opinião que mostra aí algo entre 20% e 30% da população. Boa parte desse setor agora se vê um tanto quanto desencantado com o presidente da República por quebra de promessas. Por exemplo, algumas categorias de servidores públicos que receberam promessa de benesses, categorias essas que têm de alguma forma controle sobre informação ou até mesmo manipulação de investigações e vazamentos de informação, como é o caso dos policiais e promotores, assim como categorias de setores econômicos, como o caso dos caminhoneiros, que receberam aí uma promessa de uma atenção especial, por mais que houve aí uma mudança nas questões de pedágio, uma promessa de piso da categoria, mas pela ausência de fiscalização, que inclusive é uma das outras pautas do presidente, tirar o Estado brasileiro do cangote do povo brasileiro, nesse caso específico aí dos empregadores ou quem contrate esse serviço, o piso não serve de nada. Do outro lado, essa mesma política de flexibilização da fiscalização, para não falar de desmantelamento desses órgãos, tem como consequência liberar para a prática de crimes, organizações criminosas que deram apoio a ele, caso específico a garimpagem em áreas não permitidas, a grilagem de terra, o crime internacional especificamente de armas, que, diante a repercussão péssima da comunidade internacional da República, o presidente, de alguma forma, se vê aí um tanto quanto prejudicado, talvez não com essas categorias, mas com a população em geral, que gostaria de ver exatamente o oposto, um combate duro à criminalidade. O fato de ter também interferido em investigações e dado perdão presidencial para condenados da justiça, também pode ter pesado bastante no eleitorado que o abandone agora, né? O que tenha apoiado no passado e agora não apoia. Fora isso, o presidente da República teve uma conduta um tanto quanto absurda durante o período da pandemia, e isso acabou tendo consequências muito grandes, não só de famílias que ficaram sem entes queridos, indivíduos com sequelas e outros tantos que poderiam ter sido evitados com uma coordenação eficiente da resposta à pandemia. Sem contar ainda a circunstância da deterioração econômica em geral. A política pública de acabar com os estoques reguladores se mostra aí extremamente prejudicial num clima de inflação galopante.
Da mesma forma, venda de refinarias subsidiárias da Petrobras e o plano direto, né, de não interferir na política de preços, com isso beneficiando os rentistas, os donos, né, detentores de ações que querem dividendos, o presidente da República acaba prejudicando a população em geral e se vê aí amargamente sem ter resposta para a circunstância. Pode até ter levantado uma bandeira de CPI, mas já está no colo dele essa política de preço, já que ele nomeia não só o presidente, como mais da metade dos diretores, ou seja, tem ordem direta. Isso sem contar os casos de corrupção que cada vez mais vêm à tona. É bem legal o apanhado que o professor Vladimir faz, e aí eu queria só chamar atenção em relação a um caso que eu acho que também foi muito relevante nos últimos dias, que foi o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, que é de um azar do Bolsonaro também, é mais um azar, né? Mas é aquela história, o azar das coisas que ele está plantando. Por quê? Porque o Dom Phillips, como é britânico e vinculado a um jornal como The Guardian e também The New York Times, né? Ele colaborava com veículos internacionais, era um cara conhecido por isso. A coisa tomou dimensão internacional. Então, novamente, lá estava o Brasil e essa política assassina do Bolsonaro na boca do mundo, sabe? Com protestos, inclusive, até lá na Ponte de Londres. Assim, gente, isso, cara, que vexame e que situação terrível. E que evidencia, como falou bem o professor Vladimir, o vínculo e como o governo favoreceu grupos criminosos. Exatamente. Essa historinha de que nós somos sei lá o quê, né, contra índio, não é só índio, não é só isso não. É a favor do crime organizado na região amazônica, certo? A partir desse garimpo ilegal, a partir do tráfico de drogas, porque tem narcotraficante lá, não é só isso. A pesca ilegal alimenta o narcotráfico, lava dinheiro do narcotráfico, e é esse povo que eles estão favorecendo, que o governo Bolsonaro favorece lá diretamente. Envolvimento direto com o crime, né? Não sei, não posso falar direto, mas indiretamente há um envolvimento com o crime, que fica muito nítido por isso aí que tu falou. A única coisa que eu pergunto, não, desculpa, diz. Não, assim, eu só tenho uma impressão, sabe, gente, é sempre um incômodo, eu não vejo as coisas ganharem, claro, elas se avolumam e é tanta coisa que isso acaba ganhando uma repercussão, tem uma repercussão, mas eu ainda acho pouca, sabe? Eu acho que esse tipo de coisa devia estar sendo mais bem difundido, mais comunicado por setores da esquerda. Eu vejo a imprensa, eu acho que faz em sua grande parte, né? A gente sabe que há veículos completamente alinhados com o presidente, mas acho que tem feito um papel importante de denúncia, mas eu sinto falta de uma divulgação e uma publicização desses fatos de maneira mais sistemática e orgânica por outros setores, né, pela esquerda, pelos sindicatos, pelos deputados, pelos parlamentares. Acho que falta, porque nem tudo, a gente teve essa pesquisa Datafolha, que saiu logo depois, um dia depois ao escândalo da prisão do Milton Ribeiro, e claramente esse escândalo não interferiu nas respostas da população, né, não mostrou-se nenhum tipo de variação pró-Lula, mesmo com todos esses absurdos, né, em 30 dias o Brasil viveu tragédias, né, todas com alguma relação com o governo federal. E a gente não vê ainda, eu pelo menos, eu me frustrei um pouco com os números da última Datafolha. Eu realmente achava que poderia ter dado uma pequena variação fora da margem de erro pró-Lula. Isso não aconteceu. Então, eu acho, a minha única sensação é que falta sistematizar todos esses problemas e comunicar melhor. Não sei se vocês têm essa impressão. Mas a minha impressão já é essa também, mas é outra. Esse pessoal, esse 28% que sempre dá para ele, ou 30%, vai morrer sendo 28% e sendo 30%, porque eles são blindados, Pronto, um exemplo, na Câmara de Vereadores, aqui, semana passada, o tema dos discursos era aquela menina de 11 anos, que ficou grávida por estupro, e teve aquela confusão, a juíza querendo que a menina não abortasse, e a própria justiça querendo que ela não abortasse, embora esteja na lei que pode e tal. Quer dizer, os vereadores lá, aqui, a direitona, a extrema-direita, fez isso, eles se parabenizando um com o outro. Aí, nesse ponto, entra essa história que você diz, Heber. Não há
um, um contraponto. Enquanto esses babão ficava lá falando do aborto e tal, teve um vereador com aquele lenho pendurado no pescoço. O lenho é aquela cruz marrom, assim, do pessoal do Shalom, chama lenho. Aí Olha aí, eu não lá, sabia que era esse nome. lá pendurado e falando, a amiga da Evelyn, a Priscila Coisa, como é? Priscila Costa também, de olhos cheios de lágrimas, que foi um crime e tal. Eles fazem, você pode reparar, uma cena para mudar o foco dos roubos, dos crimes, que esse governo é criminoso, não tem outra palavra, é um governo criminoso. Aí eles fazem isso, e aquilo ali é ali, na Câmara, do caso, que eu estou dando só o exemplo, e se espalhe nas redes sociais, está entendendo? Esse mesmo discurso, pronto, de que é a coisa mais fofa, tanto que o próprio Cramunhão usou aquela história do aborto da criança para meter o pau no Lula. Ele arranja um jeito de falar mal do Lula, né? Porque se for com o Lula, quando for o Lula, vai ser uma ditadura, todo mundo abortando, uma coisa esquisita. E a galera dele acredita, baixa a cabeça e aplaude. Falta realmente furar essa bolha? Falta. Não sei nem se essa bolha aí, pegar ainda essas pessoas que estão indecisas e tal, seria um papel dos progressistas, não digo nem da esquerda, do outro lado, do povo civilizado, não da barbárie. Porque a barbárie vai ficar assim, 28% mesmo, 30%. Eu fico horrorizada como você, Evelyn, mas é assim. Não, eu concordo contigo. Para complementar a análise do professor Vladimir, eu fui atrás, para complementar não, né, trazendo aqui para enriquecer o debate da gente, eu escutei o professor Cleiton Monte, que é cientista político, professor da UFC, e ele faz uma análise também sobre esse atual momento do Bolsonaro, que eu acho que se coaduna com a do Vladimir. Vamos ouvir o que é que ele fala, inclusive quando ele fala aquela história, quando o professor Vladimir fala sobre o quão distante da maioria da população é o governo do Bolsonaro, né? Ele governa para os dele. Vamos ouvir a análise do professor Cleiton? Vamos aqui por partes. Em toda a trajetória política, desde que assumiu o governo, o presidente Bolsonaro está no seu pior momento. Basta a gente ver que nos últimos 2 meses as pesquisas começam a apontar uma possível vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. Isso não era visto em outros momentos. A gente teve no ano passado até situações de um empate entre Lula e Bolsonaro em alguns institutos de pesquisa. Então, é o pior momento até agora nessa disputa direta com Lula, né? Então as chances são reduzidas, estão reduzidas do presidente Bolsonaro, mas ele ainda está no exercício do cargo, né? E no exercício do cargo ele tem uma série de instrumentos, estratégias, pacotes. A grande questão do presidente Bolsonaro, a meu ver, é que ele ainda não percebeu, ou se percebeu, não fez uso disso, de buscar dialogar para grupos que não sejam diretamente sectários, diretamente ligados a ele, né, os bolsonaristas. Para ganhar a eleição, você tem que falar com outros públicos. Tá? A gente está falando de um país continental, de um país com uma população gigantesca, com muitos interesses, com regiões as mais diversas, com diferentes classes. Bolsonaro ainda não fez isso, né? Então ele abre mão dessa perspectiva política e isso reduz ainda mais as chances de reeleição do presidente. Agora, em 2018 ele ganhou. Ele ganhou e tinha um percentual elevado de gente que aderiu ao que ele estava propondo, falando. Que proposta mesmo, ele propôs pouco, né? Ele só era mais aquela cena, aquela coisa, aquela performance, né? De mito e tudo mais. Nem em debate praticamente foi, né? Foi em 1, 2. Então, o Bolsonaro tem isso, ele acredita, talvez, e essa é a disputa dos 2 filhos, do Flávio com o Carluxo,
que o Carluxo defende que o pai dele continue falando só pra bolha, só pros bolsomínios, que como ele é visto como autêntico. Já o Flávio acha que ele tem que se adaptar e tentar se moderar um pouco, e a gente viu isso nas inserções do PL, o Bolsonaro ali falando com jovens, dando conselhos, vocês têm que ouvir os seus pais, querendo assim parecer ser moderado, mas aí talvez não tenha também sido convincente, né? É difícil, gente. Como é que ele vai ser diferente do que ele é? É um beco sem saída, assim, o fato dele ter sido eleito, né, com o discurso radicalizado, com essa tosqueira, né, com essa figura tosca, querer passar um ar de moderação aos 47 do segundo tempo, é óbvio que não vai colar, isso não vai colar. Mas assim, Camila, eu discordo só um pouquinho quando tu fala, mas em 2018 ele foi eleito, é completamente diferente, o cara está sendo testado, né, o cara está no governo, né, assim, isso é. Todo o blá, blá, blá que ele conseguiu empurrar a goela abaixo para as pessoas, isso se sustenta mais. 2022 é outro ano, foi testado, né, falhou nas promessas falsas, enfim, é outro momento. E o que a gente tem visto, assim, de um suposto enfraquecimento aparente da extrema-direita na América Latina, acaba que dá também uma certa esperança para a gente, né? Os candidatos de direita radicalizados, e olha que você nem tem radicalizações como o Bolsonaro, assim, no mesmo nível do Bolsonaro, são menos piores, inclusive. Esses caras estão perdendo a eleição, então tem que lembrar disso, né, 2018 era outro ano, acho que aquela onda, né, que arrastou tanta gente ruim para cargos eletivos, eu acho que ela não se repete com a mesma força, não, acho que não. Mas, eu também acho. Concordo, também né, acho, se Deus quiser. Porque ele ganhou, tudo bem, ele ganhou com aquele segmento que tem o mesmo pensamento dele, né? O pessoal do esgoto, a rede de esgoto, que também tem o mesmo pensamento dele, contra pretos, contra gays, contra mulheres, contra qualquer tipo de tudo. Então, isso aí, ele vai continuar tendo voto desse povo aí. Mas naquela época, em 2018, outro segmento votou nele. Aquele segmento que estava desiludido, um segmento que não entende muito, que não lê, que não achava só pronto, o Lula é ladrão, o PT é ladrão, bora votar nesse daqui, que não acompanhava de jeito nenhum a trajetória, digamos assim, inoperante do Cramunhão, que nunca fez nada na vida, só botar os filhos na política e viver às custas de política, dizendo que não é político. Sabe, aí tem esse pessoal que não sabia quem era ele. O Brasil estava sob efeito da Lava Jato, né, Inês? Era engraçou momento... com ele, pois é, assim engraçou, digamos assim, engraçou com ele, não, vai esse, eu me lembro que eu ouvia o Coroal falando, idiotas, a elite, as elites aqui de Fortaleza, Bolsonaro vai acabar com isso. Tudo que tinha assim de errado, porque lá na repartição tal, botaram fulano de tal, o Bolsonaro vai acabar com isso. O Bolsonaro vai acabar com isso. Esse pessoal aí, eu acho que se desiludiu bastante, tá entendendo? Não é aquele... Uma parcela. Mas essa 28, 30, bora ver o resultado da urna. Vai morrer sendo bolsonarista, pai. E ele vai sair, ele vai morrer com aquela tripa dele saindo e tudo, e vão continuar desse jeito. É bem pessoas próximas de nós vão continuar desse jeito. Eu falando, fora do áudio, com o professor Vladimir Feijó, ele diz assim, nós temos que fundar a República Brasileira. Realmente, vamos fazer a verdadeira revolução das mentes. É necessário fazer a revolução das mentes. Achei isso muito bacana o que ele disse. Tem que fundar uma república. O Brasil não é nada. E eu lendo agora o terceiro volume da escravidão, né, do Laurentino Gomes, criatura, a prática daqueles escravistas é a mesma de hoje, desse povo que tem poder. A mesma. Ou seja, Vladimir Feijó tem toda a razão quando ele diz essa frase. Vamos fundar uma república, vamos fazer a verdadeira revolução das mentes. Achei muito bacana. Poesia após. Gente, uma coisa que a gente tem que lembrar é que está bem pertinho da eleição já, né? Julho está aí, né? E uma coisa que é central na situação do Bolsonaro é como é que vai ficar a adesão do Centrão a ele, já que ele não está crescendo como prometido. O bonitinho do Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, era um que dizia que não, o Bolsonaro deve estar ultrapassando o Lula nas pesquisas por volta do fim de maio ou junho.
né? Tinha essa previsão. O outro bonitinho lá, Vai. o outro bonitinho lá, o Ciro Nogueira, não, maio, Bolsonaro já estará na frente, né? Tinha toda aquela esperança no efeito do Auxílio Brasil, mas, enfim, essa data chegou e nada disso está acontecendo. Pelo contrário, como a gente está vendo, o inferno astral só se agrava. E aí foi um outro questionamento que eu fiz ao professor Cleiton sobre quais são as expectativas em relação à posição do Centrão, né, que a gente sabe que está com ele, está fechado com o Bolsonaro, pero não multe, né, esse pessoal migra fácil de acordo com a conveniência. Então, essas pesquisas não estão dando bons resultados para o Bolsonaro, e eu perguntei, a gente deve começar a ver o Centrão desembarcar? Como é que é isso? Ouviu o Cleiton? A principal característica do Centrão é o pragmatismo, né? A gente está falando aí de 270 a 280 parlamentares dos mais diferentes partidos que são pragmáticos. Então, assim, por mais que a gente fale que o Centrão marcha com Bolsonaro, é o que a gente acaba ouvindo na imprensa, porque os principais líderes jogam no time do Bolsonaro, Ciro Nogueira, Valdemar Costa Neto, Roberto Jefferson, a gente vê essas figuras defendendo o presidente, mas se a gente colocar uma lupa, uma lente, com olhar mais detidamente, a gente vai ver que, por exemplo, vários parlamentares do Centrão no Nordeste já estão com Lula. Então, assim, eu vejo que não há esse bloco, ele não tem uma unidade pró-Bolsonaro, até porque o governo ele é muito impopular e ele está fazendo ele tem uma política econômica desastrosa, trágica, né? E sem apontar saídas, sem apontar perspectivas. Então a gente vê aí 33 milhões de pessoas passando fome, a gente vê o desemprego mantido nas mesmas taxas, a gente vê o custo de vida altíssimo. Então, os deputados, os senadores do Centrão, eles percebem isso. Então, eu acredito que não embarcam todos eles na canoa do Bolsonaro. O que Bolsonaro pode fazer, quais seriam os recursos que são reduzidos, né? Utilizar alguma margem de investimento, algum recurso de fundos, mas ainda são perspectivas ainda muito reduzidas, porque o que importa para os parlamentares é a chance de reeleição. Então, assim, se chegar, a gente está entrando no mês de julho, se a gente chegar em agosto, no início da campanha, e Bolsonaro tiver estagnado com esse mesmo percentual dos eleitores, dificilmente ele vai ter a unidade do Centrão com ele. E é interessante também a gente lembrar que os partidos do Centrão também estavam com Alckmin em 2018, né? E isso não impediu que vários parlamentares migrassem para outras candidaturas e o Alckmin terminasse com uma votação inexpressiva. Então, é importante a gente ver até que ponto, o que é que esses parlamentares realmente estão perseguindo. O presidente tem pouca margem no orçamento, a gente está percebendo a dificuldade agora com relação aos combustíveis, então isso, de certa forma, reduz a barganha política dele. Como diz o Zé Roberto de Toledo, do Foro de Teresina, eu admiro muito, eu gosto, sempre escuto, com divergências e tudo, mas eu gosto. Ele chama o Centrão de arenão. Ele defende que o Centrão nunca foi centro, sempre foi direita. E que o Centrão nunca dá o apoio, ele só aluga, né? Então, esse diagnóstico do Cleiton é perfeito. Não dá para confiar no Centrão. O Centrão vai para o lado que tiver bom. Nosso amigo Orlando Calheiros, né, do Twitter, Anarco Fino, ele diz o seguinte, que um passarinho contou para ele que o pessoal do Centrão, tem político do Centrão que estava só esperando essa pesquisa da Datafolha de sexta-feira passada para pular fora do governo, certo? Mas pular sem muito alarde.
certo? No sigilo. Aí ele até faz assim, diz uma expressão aqui, que até eu perguntei para ele o que era. Eles vão fazer assim, vão marcar a moda carioca. Eu digo, como é isso, menina? Ele disse assim, moda carioca, assim, aparece lá em casa, assim, aí não marca o dia, não marca a hora, sabe que carioca é assim. Estou dizendo ele, e ele é carioca, né? Aí ele disse que vai ser desse tipo, ou seja, com relação aos palanques do Lula em vários estados que o Centrão manda, sabe? Aí diz assim, vamos levar o cramunhão lá pro palanque e tal, tal, mas marcando a moda carioca, sem marcar Tem dia, aquele data. ímpeto também, né, Inês? Porque uma coisa é você se abraçar, se agarrar com o Bolsonaro, botar ele na cacunda e pedir volta a ele. Outra coisa é você ficar por ali na espreita, você não faz um santinho com a foto dele, faz só a sua. Porque não quero morrer na praia, não, rapaz. Centrão é como diz aí o Toledo, aí aluga e suga. Agora, diz é o seguinte, que enquanto eles puderem sugar tudo, aquele Ciro Nogueira, esse Arthur Lira, estou dizendo só os dois nomes que são os mais visíveis, mas tem centenas deles, né? Enquanto eles puderem sugar, eles vão sugar até a última gota desse governo. Aí, quando eles virem mesmo, que como estão vendo, que o barco está afundando, vão dar no pé e vão marcar esses palanques do coisa ruim lá, a moda carioca. Eu achei ótima essa comparação. Agora, para completar o cenário do Bolsonaro, então a gente falou de várias coisas, tem a questão da economia, que é algo que está bem pesado, e não só por fatores internos, mas também por fatores externos. Então a gente está vendo no cenário mundial, por causa da guerra lá da Ucrânia e Rússia, o barril do petróleo disparou, está passando aí dos $120, e quando era, há pouco tempo atrás, estava em $70 o barril, 60, então subiu muito. Tem a questão do aumento dos alimentos também, então commodities em alta, tem um bocado de coisa que está acontecendo, e aí, aqui no Brasil, a gente está vendo essa desgraceira que, tipo, o que o Bolsonaro, como é que ele reage? Demite o presidente da Petrobras, manda sair, fica ameaçando lá também ministro das Minas e Energia, trocou recentemente. Cara, ameaçou até a CPI da Petrobras, ficam fazendo aquelas, assim, chantagem mesmo, parece que assim, é a Petrobras que quer destruir o Brasil. Peraí, parece que a Petrobras não é uma estatal que tem ali integrantes do governo, inclusive, em maioria, no conselho e tudo, parece isso, fica fazendo uma cenazinha, né? Aí eu fui atrás da professora Alessandra Benevides, que é doutora em economia pelo curso de pós-graduação em economia da Universidade Federal do Ceará. Hoje ela é professora adjunta do campus de Sobral, né, do curso de economia da UFC. E ela é fantástica e sempre também já colaborou com a gente, é maravilhosa, muito clara. E eu perguntei assim, porque assim, nem tudo também é culpa do Bolsonaro, né? Tem então esse fator externo que é relevante, mas aí tem a interação aqui com a falta de competência e com a inabilidade também com a visão econômica, né, dessa galera do Paulo Guedes, né, que eles têm uma visão de tipo Estado mínimo, o mercado que resolva tudo, mas ao mesmo tempo que agora ficam querendo regular o preço da Petrobras. Então eu perguntei primeiro para ela isso, sobre a influência desse fator externo em tudo que a gente está acontecendo, em tudo que está acontecendo no Brasil. Vamos ouvir o que ela falou. Eu vou fazer um pouquinho, rapidamente, o resgate dos dados voltados para a inflação, para mostrar que a gente já vem com uma inflação mais elevada em 2021. A inflação atingiu 2 dígitos, né? E muito devido ao aumento das commodities. Entre as commodities está o petróleo. Então, se você pensar que isso faz parte do cenário externo, eu vou dizer que sim, que toda essa bagunça em termos de carestia, né, que o brasileiro está sentindo no bolso, todo esse impacto da inflação, ele vem se construindo e a nossa moeda vem se deteriorando desde meados de 2020. Não é a pandemia efetivamente, porque na pandemia você tem pessoas que não conseguem comprar, você teve fechamento de comércio, então isso não incentiva, pelo lado da demanda, o aumento dos preços. O problema é o lado da oferta, porque você tem um custo maior. Se o petróleo aumenta, as commodities aumentam, isso tem um impacto aqui dentro do país. Então, você tem preços de alguns alimentos cotados também externamente,
Então, tem uma série de situações que levaram a inflação a uma aceleração, principalmente em 2021. Não é a guerra, não é de agora, a guerra que eu estou falando, a guerra da Ucrânia e da Rússia, né? Essa guerra, ela vem só dificultar ainda mais, por exemplo, os produtos de importação, fertilizantes, de um setor que é potente no país. Então, o setor que poderia amenizar, elevando o crescimento, amenizar o sofrimento daqui de dentro, que é o setor agropecuário, esse setor também está sofrendo aí um impacto forte e o nosso crescimento econômico vai se dar principalmente via serviços. Se você pensar na taxa de juros, em 14 meses a taxa de juros saiu de 2 para 12, alguma coisa, teve um aumento aí de mais de 10 pontos percentuais, para tentar controlar a inflação. Só que você aumenta juros para tentar barrar demanda, e a inflação é uma inflação de custo. Então, tem aí um problema grave de controle, de falta de controle. O grande problema é, então, a gente já tem um cenário em que em 2021 tinha um aumento aí dos preços das commodities. Então, o trigo é uma commodity, o petróleo começou a subir, mas foi aos poucos subindo, agora, não só aos poucos, né? Agora foi de um turbilhão, aí subiu muito. Os preços que são internacionalizados subiram, milho, enfim. E aí, aqui no Brasil, o que aconteceu? O câmbio desvalorizou. O que significa? Nossa moeda ficou mais barata. O dólar ficou mais caro. Isso faz com que pressione também a inflação no Brasil. Quem é que define isso? Quem define isso é muito a política econômica do governo. O governo quis isso, porque favorece o exportador. Então, a galera que exporta, o pessoal da soja, que é uma commodity importante, exporta soja. Para eles é ótimo, tá? Esse câmbio desvalorizado. O agronegócio, de um modo geral, que é esse agronegócio voltado para a monocultura, para essas grandes, né, ou carne, ou leite, ou soja. Essa galera que não pensa em alimentar o brasileiro, pensa o quê? Pensa em fornecer para fora do país, né, o que eles estão produzindo. E essa desvalorização do real para eles é ótima, foi ótima e está sendo ótima. Eles estão ganhando muito mais dinheiro com isso. Só que isso também pressiona a inflação no Brasil. Tá? E aí você já tinha, esse cenário já vinha acontecendo, só que aí a guerra, agora, neste momento, fez com que tudo piorasse mais ainda. Mas aí, vamos só culpar a guerra? Também não, mas tem esse elemento e o governo não consegue controlar a inflação. A única forma que está sendo usada para tentar controlar a inflação é pelo aumento da taxa de juros, que tinha baixado pra caramba, né, a taxa de juros Selic, que é essa taxa básica, né, que ela acaba sendo um padrão, um índice para que outras taxas também sejam modificadas, né, a partir dela. Então, a gente paga muito mais no cartão de crédito e no cheque especial, né, os juros é muito maior. Mas ela regula... como a Alessandra explicou, é uma política de controle de inflação falha nesse caso, porque a gente não está com inflação por causa de alta de consumo, né? Você aumenta a taxa de juro para frear o consumo da população. Se a população não está consumindo, até parece que a nossa inflação é porque está todo mundo comprando, e os preços estão indo lá para cima. Que é isso? Não, pois é, tudo reduziu, inclusive. Segundo a Alessandra, o governo gasta mais hoje, o PIB relacionado aos gastos do governo, ao consumo do governo, hoje é maior do que dos gastos das famílias. As famílias estão gastando menos do que o governo. Olha que coisa maluca, né? Isso é muito sintomático do que a gente está vivendo. Aí eu perguntei para ela também, porque assim, grande imbróglio, né? Essa palavra bonita que a gente gosta de usar de vez em quando, né? A emboança do momento. Traduzir. É melhor. É a Petrobras. Então o Bolsonaro fica ali dizendo que tem que mexer nos preços da Petrobras. A Petrobras adotou faz um tempo essa política de preços que tem a ver com esse valor internacionalizado. Então a nossa gasolina aqui vendida no posto o preço dela não é regulado exatamente pelo valor da exploração, né? Pelo quanto a Petrobras gasta para conseguir extrair um barril de petróleo. Ela tem a ver com o preço internacional. O preço é o que está lá, o que é vendido lá pelos árabes e tal, entendeu? E aí tem essa discussão, tem que manter isso, tem que mudar e não sei o quê. Tá, aí
Ela falou que, enfim, vamos ver o que ela falou sobre isso e a gente depois comenta, tá? Porque essa é uma questão importante. É muito mais ceninha pra inglês ver, ou pra gente aqui. Porque se ele quisesse mexer, meu bem, ele já tinha mexido. É só jogo de cena que esse Já tinha mexido. Mas bora ouvir, Alessandra. É isso. Inventar CPI, cena, para o pessoal acreditar. Cena. Vamos ouvir o que ela falou. Vamos à política de preço dos combustíveis. Eu não sou expert nisso aí, né? Mas então eu dei uma lida e eu tenho o meu entendimento a respeito disso. O então ministro Saxida, né? O Adolfo Saxida, ministro das Minas e Energias, ele falou algo que tem sentido, quer dizer, o governo ele não controla o preço dos combustíveis. Na verdade, o governo ele não deveria controlar preço nenhum. O preço ele é endógeno. Ele vem como um resultado de alguma ação no mercado. Mas o governo tem influência, sim, em alguns preços, que são principalmente os preços administrados, né? Preço de energia e tudo mais. E tem a lei das estatais, e tem a parte de governança. Então, a gente sabe que, via Petrobras, o governo não tem como simplesmente proibir a Petrobras de ajustar os preços. Aí entra um problema desse governo, que diz que vai privatizar. Uma das primeiras falas do Saxida foi dizer que vai privatizar a Petrobras. Bom, ele sabe, porque ele tem uma formação muito boa, e ele sabe que se privatizar, a empresa privada vai correr atrás dessa defasagem de preços, dessa diferença de preços aqui dentro para o que está sendo vendido lá fora. A Petrobras ela importa, né? Então, essa paridade de importação está com uma defasagem para a gasolina de 27% e para o diesel de 11%. O que eu quero dizer com isso? Que a Petrobras, apesar de estar aumentando o valor dos combustíveis, ela não está aumentando tanto que ela deveria, entre aspas, né, deveria para manter essa paridade de importação. É como se ela estivesse entubando um prejuízo para poder não aumentar o preço do tanto que era para ser, do tanto que ela está comprando. Se a gente coloca uma empresa privada no lugar da Petrobras, que é uma empresa com maioria de votos do governo, né, uma empresa cujos seus conselheiros, a maioria é representante do governo, se a gente coloca uma empresa privada, ela vai buscar esses 27% aí de defasagem, vai buscar os 11%, sem que o governo consiga minimamente nem trocar o presidente da empresa, né? Porque a moda é, se você não está de acordo com a minha política de reeleição, então eu vou trocar o presidente e nós vamos para o quarto presidente da Petrobras e não vai adiantar, porque existe um negócio chamado governança. Essa política de preços, ela é uma política bem perversa para a população. Nós somos calcados em combustível fóssil, o que é um absurdo, né? Nós já deveríamos estar pensando em superar o combustível fóssil e a gente tem essa dependência tremenda e essa valorização de pré-sal, que é um negócio assim absurdo para qualquer país que se imagine daqui a 50 anos, querendo ser líder. Então, a política de preços poderia ser amenizada com algum tipo de política anticíclica, né? Quando os preços das commodities estiverem em baixa, você conseguir formar um fundo para, como se fosse um colchão de amparo, para quando essas commodities estiverem em alta, você conseguir equalizar esses preços. Mas isso não foi feito, nem vai ser feito, porque a ideia do governo é simplesmente bater na mesa e dizer que vai trocar o presidente. Isso não adianta. Cara, claríssimo, né? Demais, né? Zero, né, dessa galera, zero. Não saber de nada. Não, Só quer jogar. Não. Pois é. Por quê? Porque para evitar a situação atual, então a Alessandra acha que assim, não adianta ficar batendo na mesa, dizendo que vai mudar presidente, pode mudar 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, não vai resolver. Não vai resolver. Tinha que estar governando, tinha que estar pensando antes.
E essa crítica que ela faz à supervalorização do pré-sal e da continuidade da exploração dos combustíveis fósseis ainda como principal estratégia energética do Brasil, nesse sentido, eu acho muito pertinente. A gente está na contramão do mundo, todo mundo tentando se livrar dessa porqueira de petróleo, e a gente ainda investindo só nisso. Não tem um projeto para se livrar dessa situação. Isso também tem que ser mudado, e essa crítica tem que se estender ao PT. Porque, enfim, foi o projeto que enfatizou isso aí. Não vejo nenhuma novidade nos programas com relação aí a energéticos no Partido dos Trabalhadores também não. Da campanha do Lula, não vejo. Agora, voltando aqui ao momento atual, tudo folclore deste homem. Vamos fazer CPI da Petrobras, vamos derrubar o presidente da Petrobras, vamos a culpa dos preços era do governador, a culpa é tudo mentira, ele sabe que não é falta de governança, só isso. Então, é isso, então nem tudo é tão completamente culpa dele, lógico, porque o Brasil não é uma ilha isolada no outro planeta, tá? E tudo é interconectado, globalização existe, seríamos impactados de qualquer modo por esses preços aumentados, né, mundo afora, não teria como evitar isso, mas várias políticas que estão sendo aplicadas por esse governo, não de agora, já desde o começo, também tem culpa no cartório. Então, podíamos estar numa situação diferente. E, sobretudo, com menos tensão social, né? A gente está vivendo o tempo todo na tensão. Não se busca resolver nada de verdade. É uma coisa triste. A incompetência tem um preço muito caro. E é isso, gente. Acho que fizemos aqui um raio-x desse inferno astral. Um raio-x do inferno astral do homem. Torcendo para que tenha impactos eleitorais, né? Por enquanto não está tendo, segundo as pesquisas, mas por outro lado temos realmente uma perspectiva de que Lula possa ganhar no primeiro turno. Então, vamos ver, né? Daqui para lá, ainda tem uns mesezinhos. O Lula no script, para não sair dizendo besteira também, né? Mulher, é verdade. Depois a gente tem que fazer umas rezas fortes aí para ver se você falar com Janja. Bora aí do seu marido, né? Exatamente. Porque tá precisando, viu? Tá precisando. Mulher. Não, nada, da boca, sai da raspa do chifre dele, aí começa a dizer besteira. Ei, menina, vocês têm disco, né? Temos sim, por isso chegou o momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento Discunhã. Vamos começar, Inês Aparecida, pode mandar o seu Discunhã. Vou começar, o meu Discunhã até é bom, que eu estou bom hoje. Discunhã é um apelo, meu Discunhã hoje, um apelo para a gente ajudar a professora, pesquisadora e artista Isadora Ravenna. Ela é uma pessoa trans, é licenciada em teatro e mestra em artes pela Universidade Federal do Ceará. E ela quer fazer doutorado. Já passou na seleção, na Universidade Estadual de Santa Catarina. Mas, como tudo desse país em questão de educação, só vai conseguir bolsa a partir de 2023. E ela tem que ir agora nesse segundo semestre de 2022, certo? Ela tirou, inclusive, o primeiro lugar na seleção. E ela só vai ter bolsa em 2023. Como é que ela vai ficar se sustentando um semestre? Então, ela está precisando de ajuda. E ela pede essa ajuda naquele aplicativo, vaquinha, né? Naquele que faz vaquinha com K, que o Pix dela é 29 13 45 56, tudo bem fácil, 29 13 456 vaquinha.com.br. Você dá qualquer coisa, que é a pobre da menina, da professora Isadora Ravenna, uma artista, pesquisadora maravilhosa, precisa fazer o doutorado dela em Santa Catarina. A pessoa, você querer fazer um doutorado, você estudar, e tem que pedir auxílio, porque um país desse, mas os pastorzinhos lá sabiam, né, pedir barra de ouro. Pois é. Ela não quer uma barra de ouro não, negrada, ela quer qualquer coisa, vocês mandem para esse Pix. 29 13 456 @vaquinha com K, né? .com.br. Pois tá aí meu Discunhã. É um apelo. Pois massa, viu, Inês? Boa campanha. A gente tem que apoiar mesmo e boa sorte para ela, viu? Vai dar certo. Acredito que dá. E tu, Ebele Rebouças? Mulher, meu Discunhã hoje é bom também, olha, depois da gente ter gastado aqui 1 hora falando dessa ruindade, vamos aqui com um Discunhã bom. É uma bola dentro da Prefeitura de Fortaleza. Gostei. A Prefeitura disponibilizou
6 centros de testagem gratuita, óbvio, para Covid, gente, em assintomáticos. Tipo assim, tu tá precisando viajar ou vai encontrar teus avós e tá com medo, sei lá, precisa se testar, não precisa ir na Pague Menos e pagar R$ 90, não. Vai num desses 6 centros que é para assintomáticos. Aí, no perfil da Prefeitura de Fortaleza, no Instagram, tem os endereços. Fiquei feliz porque tem um perto de casa, perto da casa da minha mãe, tem na Jacarecanga, no Vicente Pinzon, Rodolfo Teófilo, Itaperi, Mondubim e Conjunto São Cristóvão. Aí é um negócio para a gente realmente espalhar, né? Porque infelizmente nem todo mundo fica sabendo, e é isso que a gente precisa, é testagem acessível para a gente não sair espalhando esse diabo desse vírus. Então fica a dica aí, vamos compartilhar nos nossos perfis para mais gente saber dessas novas unidades de testagem. E se a pessoa tiver sintomática, aí tem que ir para posto mesmo, ou tem que ir lá para o Hotel Excelsior, né, lá no centro, e procurar os outros meios, porque esses 6 da prefeitura, que foram inaugurados agora, é para assintomáticos. Olha, eu não sabia dessa, viu, Ebeli? Eu achei uma ótima iniciativa, né? Urgente, viu, mesmo? Bola dentro, muito. A gente tem que também... Vamos reconhecer. Agora, os semáforos continuam apagando, viu, por aí. Aí você já quer demais. Outro dia, na frente do Palácio da Abolição, e eles, a justificativa parece que é roubo de fio, eu fico vendo ali, tem policiamento 24 horas. Como é que roubam fio na cara dos policiais ali pra derrubar os semáforos ali na Abolição? Aliás, na Abolição não, no Palácio da Abolição. Além de vigilância, tem polícia fazendo... a ronda ali da residência toda hora, né? Sei lá, não sei não. Eu vou pro o meu é só pra gente não deixar de lado também a política cearense, que continua a 1000 por hora, e a gente tem uma especulação que tá rolando, que a gente, lógico, não confirma, e não tem como confirmar, porque é naquela história da especulação, gente, tá? Na especulação, mas pra ver como é que tá o nível da tensão entre PDT e PT no Ceará, tá? Que é uma história que relaciona assim, diz assim, vai romper mesmo, e aí o PDT vai romper com o PT, e aí o Cid Gomes pode ser candidato a governador, e o Roberto Cláudio pode ser candidato a senador contra o Camilo Santana, tá? Então, essa especulação tá rolando e a gente ouviu de algumas bocas, não foi só uma. Agora, com certeza, gente, é só pressão, só mesmo blefe, né? Não tem sentido o Cid Gomes ser o candidato se o Roberto Cláudio, já sendo o candidato, já rompe mesmo, né? O PT não quer o Roberto Cláudio, então realmente não tem sentido. Agora, é uma tensão que tá perto de acabar, porque tem que resolver, né? Então, imagina-se que agora no começo de julho isso venha à tona, né? Se resolva logo. Isso tem cara de especulação total, mas o que a gente sabe é que os bonitinhos estão falando isso nos cafezinhos da vida. Tu ouviu de uma fonte do PT. A gente ficou sabendo também que lá na Câmara, alguns parlamentares do PDT soltaram essas coisas aí ao vento. Exatamente. Para mim não faz sentido, acho que a gente até já falou sobre o Cid, porventura, ser candidato, né? E isso tem se falado com cada vez mais frequência, mas em tese seria um candidato para manter a aliança, né? Porque, como você mesmo falou, se for para romper, o rompimento é porque o Roberto Cláudio vai ser o candidato. Então, qual é o sentido de romper e botar o Roberto Cláudio para outra coisa? Não faz sentido. E ele tá ficando velho, né? Doido não. Como é que ele vai disputar a única vaga no Senado com o Camilo Santana, tem quase 70% de intenção de voto? É doidice, isso aí não faz o menor sentido. Pois é. Agora é isso. E, enquanto isso, o Capitão Wagner tá na dele, tá de boas, relax, entendeu? E o tempo passa e a eleição se aproxima e nada vai se resolver dessa forma, né? O eleitor vai votar em quem? Na briga? Enfim, eu acho péssimo tudo isso, mas vamos que vamos, né? Porque tem o pessoal do PDT, um grupinho que acredita ainda na grande força, no poder dos Ferreira Gomes. Pode ser isso. Vamos romper com o PT e vamos quedar. É besteira. Mas sim, deixa para lá e vamos agora para os nossos alô. Temos um bocado, né? Eu tenho meus. Manda, Inês. Para o Euler-Pinho, que a gente conheceu lá no quiz, que eu estava chamando ele de Euler-Pinho, porque em alemão é assim mesmo,
Euler Pinho, um doce de criatura. Ai, tirou foto com a gente. Ele é fã. E disse que conheceu há pouco tempo, né? O podcast. Para Tércio Brilhante, um menino enorme, pediu para tirar foto comigo. Eu bati nos peitos dele. Era os peitos bem no umbigo. Ô menino grande. Tércio Brilhante, o Renan Pessoa, nosso correspondente, mulher bichinho, estava aqui, nosso correspondente de Natal. Para Levi Aguiar e Ítalo Bonfim. 1000 beijos para todos. Ítalo Bonfim, que estava na mesa vencedora ali, né? Vencedora, Negócio bem bom mesmo. Da equipe, eu queria ser Janja, adorei esse Juliana nome. Bonfim, Eugênia Cabral, era um povo muito forte ali, pelo amor de Deus. Nossa, ali tava difícil, muito puxado. E tu, Ebeli, tem beijos? Ai, gente, olha, tem para tanta gente, é porque não dá para citar todo mundo, né? Que eu também ia passar 2 horas aqui falando. Mas mandar um beijo assim pro povo querido demais, Vânia Caldas, Renata, foram para lá. Vânia, só fiquei chateada porque ela não gazeou a aula para ir. Era para ter gazeado, que nem outra figura ali que eu sei que gazeou, não vou dizer o nome, porque o professor... sabemos o nome. Escuta o podcast. Olha, Carol Pachamama, que disse que gazeou o trabalho para ir lá para o quiz, viu? Meu povo, é tanta gente, Camila Holanda, Grazi, tinha tanta Cunhazete Curumim querido. Aí eu vou mandar assim um beijo geral para todo mundo, porque é muita gente para citar. Aí teve nossas presenças internacionais, né? Pedro do Apoio, que veio da Nova Zelândia. Não veio para o quiz, tudo bem, mas estava aqui. Deu sorte. E foi para o quiz. Teve tanta gente bacana, então um beijo para todos e até a próxima. Para quem não puder ir dessa próxima vez. Eu vou deixar também para o Alan Nascimento. Para quem não pôde ir da próxima Com vez. certeza, como a Thaís, né, do Chá com Rapadura, fica chateada que não pôde ir, oh meu Deus. Cristina Serra, nossa entrevistada do episódio 100, também foi, comentou. Ai, que legal. É mesmo. Aí vou deixar também o cheiro pro Alan Nascimento, que logo no começo, quando a gente começou as cunhas, ele fez uns brindes pra gente, uns bottoms, né, porque tem a guarderia dos meninos, que é a empresa dele, que eles produzem bottoms, tudo que é personalizável, né? E eles fizeram brindes em geral, eles fizeram pra gente a coisa mais linda do mundo, caracterizada assim das cunhãs, com a nossa marca e tudo. Foi tão lindo, sabe? E ele tava lá. Enfim, o Juan também, meu aluno. Os meus alunos são muito danadinhos, sabe? Eles são muito danadinhos. São muito espertinhos, muito espertinhos. Luan, eles foram? Juan, Levi. Aula também? Não gazearam aula. Eles foram. Muito bons. E, de fato, foi um dia de encontros, né? A Maísa Vasconcelos estava lá também, o Zé Rosa. Assim, Gente, se a gente for dizer o nome de todo mundo, dizer todos... Nossa, a gente se lasca. A gente se lasca demais, mas... Maísa, beijo. Zé Rosa, beijo. Zé Rosa se botando. Oh, Zé Rosa, é muito bom. Então, é isso, gente. É um beijo geral para todo mundo que participou do quiz e a gente promete fazer outro. Vai rolar. Em algum momento, a gente não sabe quando, mas vai rolar. E, assim, só registrar novamente a nossa felicidade. Foi um momento de muita alegria. Eu, pelo menos, estava vivendo uns dias muito pesados. Minha mãe estava doente, ficou hospitalizada e tudo. Aí coincidiu de dar tudo certo, dela estar fora do hospital. Então foi um momento, assim, de extravasar a alegria mesmo. Foi muito bom. Até meu filho foi lá também, o meu pivetinho, o Benício foi. Camila, e o astral foi tão bom que, primeiro, eu não tive ressaca. Olha já aí. É uma coisa maravilhosa. E no outro dia, eu estava cansada, obviamente, mas assim, passei o dia tão bem, tão feliz mesmo, um astral bom, sabe? Pois é. Tem que ser. A gente precisa disso, né? Precisa desses amores. Tão legal que eu só fui falar do cramunhão, já era mais de meio-dia. Isso é bom sinal. Isso é bom sinal. Pois, gente, estamos chegando ao final deste episódio. Queremos aqui deixar registrado, né? Na produção de toda a apuração, estivemos Euzinha, Inês Aparecida, Ebele Rebouças, no apoio nas redes sociais, a empresa Ponto Indie. A trilha sonora é a música Barra da Gagá, da banda Breculê. E é isso. Terça-feira que vem a gente está de volta. Boa semana para todo mundo. Cheiros! Beijos.